Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por mais que queiramos fazer o bem, sem estarmos unidos a Deus, isso é impossível. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós só descobrimos o poder do pecado quando nós tentamos ser melhores. Quando nós conseguimos reconhecer que longe de Deus, a nossa vida ela não tem sentido, não tem satisfação, não existe nada de bom dentro de nós. É que podemos transformar a nossa vida através da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque enquanto eu não tenho consciência disso, enquanto eu não me convenço disso, eu continuo perseguindo e procurando os meus próprios desejos e me frustrando, me magoando, me sentindo triste. E essa quantidade de sentimentos ruins que diariamente visitam o nosso coração. Mas existe salvação para tudo isso. Existe um nome ao qual nós podemos chamar, que é o nome de Jesus Cristo. Tudo que eu vivo hoje, eu jamais poderia imaginar que fosse existir. E a vida não é o que nós temos, a vida é o que nós sentimos. Porque o que adianta nós termos tudo e não termos satisfação? O que adianta a gente ter uma relação e não se sentir amado? Uma das maiores críticas das pessoas não é que elas têm que trabalhar, é que elas não são valorizadas. Percebe que às vezes o dinheiro, ele não é tudo. Porque quando nós conquistamos as coisas, começa a trazer certo tipo de pensamento que antes nós não tínhamos. Os sentimentos, eles não passaram. Então, o que será que aconteceu? A razão de tudo aquilo que eu sentia, será que era verdade mesmo, as coisas que eu pensava? E assim, nessa confusão mental que acontece dentro de nós, nós vamos desanimando, vamos nos sentindo sobrecarregados, desanimados, não querendo mais fazer as coisas, nos isolando, nos escondendo. Assim também outras coisas começam a surgir dentro de nós, a busca frenética pelo prazer, seja num simples prato de comida, num doce que você belisca a todo instante. E devagarzinho, dia a dia, você vem notando que o seu corpo ele vem se modificando. As roupas já não servem mais, as coisas já não são mais como são antes, e cada vez mais aquilo que era pior por uma coisa se torna pior por duas. Quando você cansa de comer, você começa a comprar as coisas. Todo dia. Mercado Livre aqui, Mercado Livre ali, vai numa loja, compra uma coisa, faz outra, e a conta do banco cada vez mais sem dinheiro. Então, enquanto existe dinheiro, ainda existe uma forma da gente fugir quando o dinheiro acaba. E quando eu já não posso mais pagar a festa, não posso mais pagar a bebida, não posso mais pagar o pacote, não posso mais fazer as coisas que eu fazia, aí bate o desespero. Será que encontrar alguém é a solução? E a gente vive essa vida exatamente desse jeito. Insatisfeito. Cada hora culpando alguma coisa, cada hora culpando uma pessoa. Mas a palavra de Deus, ela explica esse estado de insatisfeito. E ela dá nome às coisas como essas coisas precisam ser chamadas. E mostra mais uma coisa. Eu posso imaginar diversas coisas, mas nem tudo que eu imagino é a verdade. E nem tudo que eu imagino é possível se praticar sem Deus. Se a gente vai lá em Romanos 7, versículo 14 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário,
faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei que diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está admitindo a coisa mais importante que nós devemos fazer na nossa vida. Que sem Deus nós não temos escolhas. Que sem Deus o pecado ele continua nos dominando. Sabemos que a lei é divina ou sabemos que a lei é espiritual. Sabemos que a lei é aquilo que existe dentro do nosso coração, que ela influencia dentro dos nossos sentimentos, porque nós reagimos baseado nas coisas que nós pensamos, assim como as coisas que sentimos estão ligadas a isso. Então nós sabemos que existe uma lei espiritual, uma batalha espiritual, a qual eu não faço parte, mas eu sou humano, eu sou carnal, eu sou o homem natural e fraco. E eu acabei de descrever diversas situações de fraqueza. Quando você sente medo, fraqueza. Quando você sente uma ansiedade incontrolável, fraqueza. Quando você começa a imaginar que as pessoas elas não gostam de você ou que você precisa da aprovação das pessoas para ser aceito, fraqueza. E fui vendido ao pecado para ser escravo. Quando a gente começa a pensar nessas analogias que ele faz, parece que tem alguma coisa que não está certo. Se eu fui vendido para o pecado, eu fui vendido por quem? Deus me vendeu ao pecado? Não. Sempre nós temos que voltar na analogia da escuridão. Se eu sei que a lei é divina e é espiritual, eu sei que a luz é algo bom para a minha vida, que ela traz algum tipo de vantagem. Mas eu vivo no meio da escuridão, eu vivo no meio do pecado. Então, por mais que os meus olhos eles tenham a capacidade de ver, sem a luz eles não servem para nada. E você pode ter toda a certeza do mundo que os seus olhos eles servem para ver, que o poder de ver está em você. Mas ele não está, porque sem a luz nós não vemos nada. Presta sempre atenção nisso. Se não existir a luz, você acha que Jesus dizia, eu sou a luz do mundo? Por que ele fazia exatamente essa analogia? Porque ele está tentando trazer o mundo espiritual de uma forma que nós possamos comparar e entender, porque coisas espirituais nós não conseguimos discernir na carne, nós só conseguimos discernir através do Espírito. Então, longe de Deus, longe da lei divina, nessa batalha espiritual, eu tenho que saber a primeira coisa, que eu sou fraco. E que a capacidade de ver não está em mim. A capacidade de remover o pecado, ela não está em mim. Tirar essa escuridão dos meus olhos não está em mim. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Nós não criamos planos, nós não colocamos metas. No final, o que acontece? É o contrário. Você está fazendo aquilo que você gostaria ou faz o contrário? Agora dá para perceber por que uma clínica de recuperação ou por que nós temos tanta dificuldade de largar um vício e de mudar uma rotina ou um tipo de comportamento? Porque é o pecado que está atuando em nós, a escuridão está dentro de nós. No meu pensamento eu posso acreditar que eu posso ver, mas quando eu abro os meus olhos, eu não posso. Essa realidade, ela não existe em mim. Então, se eu já não faço mais as coisas que eu gostaria, ou eu não tenho esse poder que eu acreditava que eu tinha, tem alguma coisa que está acontecendo que eu não posso compreender. E eu acho engraçado a medicina, que ela olha o que os espíritos fazem no nosso corpo e a forma que quimicamente isso acontece e quer dizer e determinar. Por que ela não produz? Ao invés de drogar o corpo de uma pessoa, ela não faz pela mente acontecer as mesmas coisas. Ela quer desprezar a nossa mente. Ela quer desprezar o mundo espiritual. Ah, é dopamina. Ah, isso tá... Cara, você pode simular as coisas que acontecem nessa batalha espiritual.
Mas o que isso significa? Nada. Nós continuamos cegos, continuamos vivendo uma vida infeliz e ainda acreditando que nós temos uma medicina e que nós temos a solução e que isso é a cura. Se as pessoas que podem prescrever medicamentos não curam a si mesmas, se as pessoas que você senta para conversar, fazer uma terapia, são perturbadas tanto quanto você, e eu falo isso com propriedade, porque eu era perturbado, e eu conhecia pessoas perturbadas, eu vivia no meio de gente perturbada, de todo quanto é tipo possível, e hoje nós ouvimos pessoas que estão procurando um caminho para se encontrar Jesus, e elas têm percebido que elas não controlam a vida delas, que existe alguma coisa que está atuando na vida delas, que sempre leva elas para o buraco. Por mais que na nossa cabeça pareça que as coisas vão começar a dar certo, na prática sempre acontece o contrário. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Você vai falar para mim que é normal você saber o que tem que ser feito e não fazer, você deixar passar todos os prazos, você comer mais do que você precisa, você gastar mais do que você tem. Você acha que isso é normal? Você acha que é normal ficar acumulando as coisas? Você acha que é normal ficar o dia inteiro no celular, olhando vídeo, olhando as coisas? Você acha que isso é normal? Realmente você acha que isso é gastar tempo? Ou não, isso é um comportamento destrutivo e a gente fala com a maior naturalidade. Ah, estou viciado. Não é vício, você está tomado pelo pecado, você vive uma vida sem propósito, você vive uma vida longe de Deus e você não pode fazer nada, porque o escravo ele não tem escolha, quem vive na escuridão não tem escolha, por mais que ele deseje ver, ele não pode. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz que é certo. Então, se a lei de Deus está dizendo que existe uma batalha espiritual, que eu tento fazer as coisas, mas não consigo, que no final o resultado não é as coisas que eu quero, mas aquilo que eu não quero, então eu admito que existe alguma coisa que eu não consigo compreender. Eu admito que existe um pecado em mim, eu admito que a minha vida inteira eu vivi sendo escravo dessas coisas. Isso não tem idade. Nós seguimos essa mesma vida do mesmo jeito. Nós olhamos as músicas seculares, as músicas do mundo, e elas cantam as pessoas sofrendo por isso. Nós assistimos os filmes e na grande maioria nós vemos as pessoas reagindo por isso. Nós lemos a literatura, os livros, e tudo isso acontece. Nós não temos escolha longe de Jesus. Se você não conseguir entender isso ainda, que existe um pecado que atua em nós, que ele obriga nós a fazer coisas que nós não gostaríamos, e nós podemos chamar isso como doenças, podemos. Você vai numa pessoa, ela vai diagnosticar e falar, isso não é normal de se fazer. Tudo bem, o pecado ele reage sobre as pessoas de formas diferentes, e cada vez que nós pecamos e não nos arrependemos, cada vez nós nos tornamos aptos a pecados ainda maiores, entre aspas, porque não existe pecado maior ou menor. Quem quebra uma das leis, quebra todas as leis. Então, se você mente, para Deus é a mesma coisa se você tivesse maltado. Se você não honra o teu pai, a tua mãe, é a mesma coisa que você tivesse furtado. Se você não ama Deus sobre todas as coisas, você quebrou o resto de todos os mandamentos. E a lei de Deus, ela é assim. Aonde existe escuridão, não existe luz. Por mais que você queira criar algo quantitativo, mais escuro ou menos escuro, é a ausência total de luz. Não existe essa condição que nós imaginamos e somos iludidos. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Quantas vezes nós não erramos e somos questionados? Por que você fez isso? Ah, eu não sei. Então nós vivemos fora de tempo, ou pensando no passado, ou pensando no futuro, ou imaginando as coisas que nós gostaríamos. Você está sempre viajando, você nunca está vivendo o presente. Não consegue realizar as coisas pensando no agora, está sempre com a cabeça em outro lugar.
derruba as coisas, quebra as coisas, destrói as coisas, não presta atenção no que faz, não presta atenção no que fala, tem dificuldade de lembrar. Se você vive o tempo inteiro em opressão, em escuridão, como é que você pode lembrar de alguma coisa? Na escuridão nós lembramos do que? Nós não vemos nada. E as nossas lembranças, elas são baseadas no que? Naquilo que nós vemos. Aquilo que nós sentimos saudades, é aquilo que nós vemos. Mas se nós vivemos uma vida inteira fazendo coisas de uma forma, imaginando outra, eu sempre falo, quando as pessoas elas dizem, fulaninho é bom, ciclaninho é bom, não, eu sou uma pessoa boa, eu não merecia estar fazendo isso. Como que você pode ser bom se a bondade é algo da luz e você não vive na luz? Como que você pode fazer alguma coisa? A bondade que está em nós, longe de Deus, ela se baseia nos nossos interesses e na vontade que nós temos de manipular a opinião das outras pessoas ou manipular os sentimentos dela e as ideias que nós temos. Ela não é nata. A bondade que vem de Deus não busca nada dessas coisas. E nós temos que começar a despertar para isso. Começa a pensar na sua vida. Se realmente tudo aquilo que você tem feito é o que você gostaria de fazer, se tudo aquilo que você tem sentido é o que você gostaria de sentir, e sem querer colocar a culpa nas circunstâncias ou nas pessoas, tira isso da tua vida. Já não existe mais ninguém para você culpar. Vamos imaginar que todas as pessoas que fossem culpadas, você pode colocar dentro de uma cadeia, elas vão ser jogadas lá para Marte, foram para outro planeta. Só tem você na Terra aqui, então já não tem para quem culpar. Você já tem todo o recurso do mundo também. Você pode comprar o que você quiser, só que não vai ter ninguém para assistir você e para fazer nada, tá bom? Então beleza, você não tem mais necessidades. Veja se os teus sentimentos eles vão estar bons. Mas se fosse assim não tinha gente morrendo de overdose em Hollywood. Esses artistas famosos, cheio de dinheiro, cheio de coisa, não vivia do jeito que vive. Então, ou a gente começa a olhar o mundo e entender o mundo e parar de achar desculpa para fazer tudo errado, ou a gente aceita que na nossa carne não existe nada de bom e longe de Deus só vai ter desgraça. Só vai ter desgraça. E a desgraça que você sente não é porque você não tem um relacionamento, não é porque você não casou, não é porque você não tem um filho, porque você não trabalha num lugar assim, não é pelo lugar que você mora, não é pela profissão que você tem, não é por nada dessas coisas. Não tem nada a ver com isso. O que nós sentimos é a falta de Deus, e só. O que nós vivemos é o pecado, e só. Se nós não renunciamos o pecado e achamos que viver na escuridão está tudo bem, para que serve Jesus? Não serve para nada. E para que serve a nossa vida longe de Deus aqui? Também não serve para nada. Serve só para sofrer. Se a gente continua lendo essa carta, lá em Romanos 7, versículo 18 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei. O que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Então Paulo, ele continua pensando sobre as coisas que estavam acontecendo com ele. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Como é que uma pessoa ela pode ser boa sem Deus? Como é que uma pessoa ela pode fazer o bem sem a presença de Jesus? Eu sempre falo exatamente isso, e nós não conseguimos entender. Porque nós só notamos o poder da luz quando nós vemos. E para que você veja, você precisa entender e admitir: eu vivo na escuridão, eu vivo no pecado, eu vivo fazendo o que eu não quero fazer. Esse é o resultado da minha vida. Isso é confissão de culpa. Nós admitirmos que as coisas que nós fazemos não estão certas e que eu não quero mais fazer, eu não quero mais servir o diabo. E isso não é só assim, eu não quero. Não. Não é esse o ponto. Não é só a sua vontade, mas é você se colocar à disposição da vontade de Deus.
eu não quero mais e eu vou servir ao Senhor, porque eu sei que aonde Ele estiver, lá vai estar a luz, e eu quero estar aonde a luz está. Jesus, ele fala que o caminho é reto e estreito. Então, quando nós caminharmos, nós vamos caminhar junto dele. Se não vive em mim nada de bom, o que vive em mim? Algo ruim? Isto é, na minha natureza humana. Então, aquilo que é nós, sem a parte espiritual, não existe nada de bom. E eu não sei quanto tempo mais você vai gastar insistindo, que talvez se chegasse a bênção certa. Ontem nós falamos sobre isso, quando Davi falava sobre o salmo que ele tinha escrito, relatando os seus sentimentos, dizendo, olha, para mim a felicidade é estar com o Senhor. Tem gente que ora pedindo bênção, pedindo bondade, pedindo as coisas. Eu não, eu só quero estar na sua presença. E eu sou do time dele, eu também só quero estar na sua presença. Quem conheceu o Santo dos Santos sabe que não existe melhor lugar para viver. Eu quero estar na tua presença. Eu não quero saber de mais nada, eu quero estar na tua presença. Por quê? Mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Eu não consigo ser grato. Eu não consigo reconhecer as coisas que eu tenho. Eu não consigo valorizar as pessoas. Tudo aquilo que eu recebo de ajuda, eu acabo destruindo. Eu contamino as pessoas com as minhas palavras. Eu fico disseminando ódio no coração das pessoas. Enquanto tem pessoas que pregam o perdão, que pregam a palavra, que pregam o amor, que pregam união, que falam, olha, vamos deixar isso de lado. Essas obras são da escuridão, deixa pra lá essas coisas. Não alimenta esse ódio, essa raiva, vamos parar de brigar. Outros não, você precisa fazer isso, você tem que ser assim, você escolhe, você quer ouvir a quem? Nessa batalha espiritual, você está de que lado? Está do lado de Jesus, obedecendo ao Senhor, renunciando ao pecado e à escuridão e tendo a chance de poder fazer o que você quer, de ser realmente livre? Ou quer continuar sendo livre, onde nas suas ideias existe uma imaginação e na prática existe outra pessoa, fazendo exatamente aquilo que não quer? Eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Então olha o nosso comportamento. Você tem feito o que você quer ou o que você não quer? Você tem sentido o que você quer ou o que você não quer? Como está a tua vida? Como está o teu coração? Como são as tuas escolhas? Como são os teus caminhos? Precisa chegar um dia que a gente vai dar basta. Por isso que a palavra de Deus para mim ela foi tão chocante, porque quando eu comecei a ler essas coisas, eu comecei a parar para pensar e disse, realmente, eu acredito em coisas que na prática elas não existem, isso é uma ilusão. Essas coisas elas não fazem sentido nenhum. E conforme eu fui lendo a palavra, o que foi sendo alimentado? O meu espiritual. Conforme eu alimentei o meu espiritual, o que aconteceu? A parte carnal, ela começou a diminuir. Eu comecei a ter sentimentos que antes eu não tinha. Eu me senti livre da dependência emocional. Eu já não precisava mais da aprovação das pessoas. Eu não vivia esperando. Era sempre esperando alguma coisa. Minha vida era uma espera. Ah, quando acontecer isso vai dar certo. Quando acontecer isso eu vou fazer isso. Ah, não, mas quando for assim vai ser assado. E era sempre isso. E quando eu parei para pensar quanto tempo tinha passado, e eu aquilo, porque às vezes a gente consegue olhar o tempo que a gente gasta num celular, rodando um feed, quando você vê se passou 4 horas, mas e o tempo que nós gastamos na nossa vida, rodando o feed dos nossos pensamentos, das nossas ideias, e não realizando nada, porque você olha as pessoas, entre aspas, vivendo e você ali parado numa tela de um celular, como se todo mundo estivesse fazendo alguma coisa. A maior parte das pessoas não sabe nem o que está fazendo, porque elas estão vivendo justamente o contrário. Não é porque alguém está viajando que ela está feliz, não é porque você está se distraindo. Você pode dormir e sonhar com coisas, a hora que você acorda a realidade está lá. E existem diversos níveis disso, de falta de consciência, de falta de sabedoria. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim quem faz.
Você vai deixar o pecado ainda continuar vivendo em você, parasitando as tuas ideias? Você vai deixar ainda o diabo controlando a tua vida? Olha como a palavra ela demonstrou que não existe pessoa boa sem Deus, porque ela não faz o bem que quer, mas o mal que não quer. E é por isso que as pessoas elas mentem, elas enganam, elas traem, elas são infiéis, elas são ingratas, elas abandonam. Tá tudo bem. Não olha isso querendo falar fulano é mal, todos nós somos. Sem Deus, todos nós não temos escolhas. O que falta às vezes é oportunidade para demonstrar maldade. Mas todos nós erramos, todos nós somos pecadores, todos nós vivemos na escuridão. Isso não é uma escolha, isso já vem de nós, de fábrica. Você não poderia ter feito nada diferente, porque longe de Deus nós não podemos fazer diferença nenhuma. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Entende agora a necessidade que nós temos de Jesus? Entende agora como Deus foi bom em mandar o seu Filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos fazer o bem ao lado de Deus. Entende agora a necessidade da oração, do louvor, de ler a palavra de Deus, para que nós possamos viver juntos do Senhor, fazendo bem do jeito certo, porque o Senhor, Ele nos dá força, o Senhor, Ele quebra esses ciclos que estão dentro de nós, Ele remove esses pensamentos. Nessa batalha espiritual você começa a sentir bem, começa a sentir coisas que antes você não sentia, traz um propósito maior para a tua vida, e você pode escolher o que você quer fazer. Isso não custa nada. Eu não estou aqui pregando alguma coisa que você dependa de dar um dinheiro, dependa de capacitação, não depende de nada, você só depende de Deus. Você só depende de ler a palavra de Deus. Só depende de se arrepender, de reconhecer que longe de Deus o que vive em você é o pecado, é a desobediência, e é tudo aquilo de ruim que você já tem sentido e sabe que não é bom e que você não quer mais sentir. E assim o nosso coração ele vai se tranquilizando, as nossas conquistas elas vão mudando, aquilo que nós queremos começa a se realizar, porque aquilo que nós queremos é o que é da vontade de Deus. Percebe como é impossível? Não tinha como ter dado certo. Se nós começamos um relacionamento sem Deus, não é porque você sabe o nome de Jesus, isso não significa nada. Se você não entregou a sua vida a Ele, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não tem tentado desfazer o mal que você fez, vai continuar nos mesmos erros. Pode trocar a pessoa. Se você está dentro do inferno, não importa quem você escolha, ela está lá pela mesma razão, pela desobediência a Deus. E o que você vai receber é maldade. E por que você está lá? Pela mesma maldade. Não existe ninguém melhor num lugar onde todos foram condenados pelas mesmas coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, te dar sabedoria, entendimento, que você possa se arrepender de tudo aquilo que você fez e buscar uma nova vida ao lado do Senhor, praticando as coisas que o Senhor ensina, abrindo mão da justiça humana para deixar a justiça divina, abrindo mão de tudo aquilo que você já fez. A tua vida agora, ela é assim, essas são as consequências. Nós temos que começar daqui para frente. Porque se hoje nós estamos assim, é pela falta de Deus. Mas amanhã, tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor do que antes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.